O violão não é somente o instrumento mais popular do mundo. Ele é nobre. Ele nasceu nos castelos na Espanha, na região de Málaga, onde estão as malaguenhas, tocando para reis e rainhas. E agora aqui, no meu castelo, nós vamos então vivenciar passo a passo a história do instrumento que mais de perto acompanha a evolução do homem. O castelo foi construído em homenagem à Sua Majestade, o violão. O violão, ele vem desde o arco pré-histórico, A história do violão inicia na pré-história, quando encontraram numa caverna um desenho de um aborígene que já usava o arco não como instrumento, mas encostando uma extremidade na boca, a boca funcionava como um primeiro ressonador. Com a outra mão ele diminuía e aumentava a distância da corda, produzindo sons mais graves ou mais agudos. Mais tarde, a boca foi substituída por casco de tartarugas. Esse instrumento do aborígene já era chamado de seta, que os persas chamavam de citar, ou citara. Mais tarde, a cítara pré-histórica, onde era usado o casco de tartaruga como ressonador, era chamado de quitarra. Mais tarde, guitarra, porque na língua mourisca escrevia-se casseci, mas lia-se caquequi. Então logo, citara lia-se quitarra. Da quitarra, chegamos à teoria da harpa, ou arpão, que tinha uma quantidade exagerada de cordas, porque cada corda produzia apenas uma nota. Mas o alaúde egípcio foi o instrumento que mais trouxe evolução com o aparecimento do braço, diminuindo a quantidade de cordas, onde uma corda produzia vários sons, sendo encurtado ou aumentado em sua extremidade do braço. Mais tarde, o casco de tartaruga foi então substituído por cabaças e outros ressonadores. Nessa época, sobre a cabaça era utilizado couro animal como ressonador e tampa receptora dos sons das cordas, onde esse couro animal tinha vários furos para a propagação do som. Percebiam que as cabaças maiores produziam sons mais graves, as médias sons medianos e as pequenas sons agudos, levando a novos estudos e o mesmo instrumento, como o violão, ter dois ressonadores. Por isso o violão tem uma parte de ressonador menor, uma cintura, e uma maior, produzindo sons mais graves, médios e agudos. Estamos no ano 1350 a.C. Reis e rainhas passaram a se interessar pelas músicas, pelos pequenos trovadores, criando dentro dos castelos lutherias para a construção de instrumentos de cordas, onde nessa época o dinheiro de reis muito contribuíram para a evolução dos instrumentos, com o aparecimento de novos ressonadores e o alaúde egípcio já sendo utilizado cola de madeira, que nesta época era o instrumento avô do nosso violão moderno.
tocando já para reis e rainhas, porém com o nome de alaúde persa. Rubad, ou Rebad, originou a conhecida Rebeca, da família dos violinos, onde os persas chamavam de seta, sitar ou citara, mostrando que, mesmo sendo celtas povos saxônicos, originando a língua alemã, holandesa, sueca, reconheciam a origem latina na troca de formação dos povos. Mais tarde, aparece então Guisac, ou Quisac, que originou então o violino, tocado com 2 arcos, ou com apenas um arco, friccionando as cordas. O alaúde tipo beato foi porque a igreja passou também a se interessar pelos grupos instrumentais, originando a guitarra dos mouros, ou guitarra mourisca. Nós encontramos as pinturas mouriscas nas catedrais europeias, onde frequentemente se vê coros ou cantores sendo acompanhados pela guitarra mourisca, ou seja, o antigo alaúde. A guitarra latina também era chamada de vihuela, feita de madeira, e mais tarde as menores para ensaio eram feitas de um cavaco de madeira, originando então o nosso cavaquinho, por ser feita de um cavaco de madeira. Alaúde, laú ou alaúde morisco era tão religioso que iniciava com a palavra Alá, que quer dizer Deus. E os árabes utilizavam o alaúde para só canções religiosas, assim como o rebade e a guitarra latina nos palácios e castelos. A guitarra harpa ou guitarra lira, muito usada na França. O alaúde oriental com cordas duplas que originaram a nossa vihuela, ou melhor, viola francesa. Mais tarde a viola caipira e até a craviola de 12 cordas, desenvolvida por Paulinho Nogueira. Guitarras flamenca ou espanhola, conhecida no mundo todo como Span Guitar, recebeu o nome de violão pelos portugueses, que a trouxeram para o Brasil, que vendo que assemelhava-se com o corpo da vihuela ou viola, chamavam violão. Então nosso instrumento está sempre no aumentativo, né? Violão, zinho seria um erro, que se é violão é grande, zinho é pequeno. Mais tarde, com o aparecimento da eletrônica, pós-guerra em 1920, surgiu então a Electric Span Guitar, guitarra elétrica espanhola, que iniciou com um captador em 1920, 1950. Mas antes de chegar ao captador, era colocado um microfone dentro do instrumento. A presença da tecnologia em parceria com a eletrônica, internet, desembocou num grande evento que é a guitarra MIDI, conectada ao computador, facilita ao tocar as notas aparecerem simultaneamente através de um programa digital nas partituras. Mas nenhum invento foi tão importante para a preservação do meio ambiente e a questão do corte de madeiras nobres como esse instrumento inventado pelo brasileiro Arimateia. Preocupado com as questões ambientais, esse instrumento usa o mínimo de madeira possível, com uma captação poderosa, capaz de reproduzir sons do violão. E eu me senti muito honrado pela homenagem que ele me prestou com os contornos da letra R e M. A entrega oficial desse instrumento foi feita por ocasião dos 150 anos da história do violão clássico no mundo, datado a partir de Francisco Tárrega, 1552, quando o presidente Auro Martins, do Mercosul, Prêmio Quality Internacional, juntamente com a Arimateia, fizeram a entrega oficial. Eu fico feliz de ostentar esse título, embora reconhecendo grandes violonistas como Léo Brauer, Paco de Lucia,
e outros mais que compõem o cenário musical mundial, a quem também reconhecemos seu grande valor e potencial como instrumentista.